Olá pessoal, hoje a gente está inaugurando aqui no Fui Acampar a sessão Faça Você Mesmo, que vai trazer dicas de equipamentos que não são coisas técnicas, que você pode botar a mão na massa e não precisar comprar. A ideia é justamente fazer uma reflexão sobre que nem tudo que a gente precisa usar nos nossos acampamentos precisa ser comprado. Algumas coisas a gente pode simplesmente fazer. Então a primeira dica que eu vou trazer é o liner de fleece, que é esse material aqui. Na verdade, vamos falar um pouquinho sobre o que é um liner, né? Liner é um tecido que vai dentro do saco de dormir, no mesmo formato do saco de dormir. Você bota um dentro do outro e você dorme diretamente dentro do liner. Qual é que é o objetivo disso? É que o seu saco de dormir fique sempre limpinho, né? Que você não tenha contato direto com o saco de dormir. Daí, se alguma coisa for sujar ou for você suar, ou qualquer coisa assim, depois o que você tem que fazer é simplesmente lavar o liner, e não precisa lavar o saco de dormir, que é toda uma complexidade, ainda mais dependendo do saco de dormir, é super complicado. Então a ideia do liner é essa, é manter o saco de dormir limpo e preservado, e além disso também tem uma outra funcionalidade bem bacana, que é ele aumentar a faixa de temperatura do saco de dormir, que é o motivo pelo qual eu fiz esse liner aqui. Eu tenho um saco de dormir que ele vai para uma temperatura que não é uma temperatura muito fria. E em vez de eu ter dois sacos de dormir, o objetivo era que eu conseguisse, num dia um pouco mais quente, usar só o saco de dormir, e num dia que estivesse um pouco mais frio, eu usava o saco de dormir com o liner por dentro e aumentaria um pouquinho a capacidade térmica dele. Esse era o objetivo inicial. E daí, olhando os valores dos liners na internet, né, eu percebi que eu poderia fazer esse equipamento, né, comprando tecido e simplesmente costurando. E daí eu fiz alguns testes e vou contar dar um pouco dessas dicas para vocês. A primeira dica é sobre o tecido que você pode comprar para fazer. Tem 3 tecidos básicos, 4 digamos assim, que você vai encontrar facilmente no mercado e você pode comprar a metro, que é o plush, o soft, a microfibra e o fleece. O fleece é o mais difícil de encontrar, mas hoje em dia até que você já encontra em vários lugares. Pelo menos se comprar na internet tu consegue. Nas lojas de tecido às vezes pode ser mais difícil. O soft, o plush e a microfibra, existe uma grande confusão sobre o que é o que. As lojas se confundem, vendem tudo como se fosse a mesma coisa, mesmo que sejam coisas diferentes. Mas enfim, qual é que é a dica de um tecido bacana de comprar? Esse tecido, mais ou menos como é esse aqui, por exemplo, dá pra ver, né? É como se fosse uma mantinha. Ele é um tecido que estica, é um tecido super macio, ele é um tecido qual é uma das vantagens desse tecido aqui, por exemplo, é que você consegue cortar ele e ele não desfia. É o mesmo que acontece com esse tipo de tecido aqui também. É um tecido bem parecido, na verdade. Isso aqui também se compra a metro. Na lojinha que tem aqui perto de casa, eles chamam de plush, mas pode ser soft também. E tu compra ele a metro, daí quando tu corta ele já não desfia. E eu acho isso muito, muito prático pra fazer essa ideia dar certo. Agora, outra coisa que pode ser comprado também são essas mantinhas que nem tem à venda no supermercado. Agora, um detalhe interessante dessas mantinhas, como essa aqui, por exemplo, é que se ela for peludinha, assim, que tem esses fiozinhos que soltam pra fora, um detalhe é que esse tipo de tecido, apesar dele ser bem leve e esquentar bastante, quando tu cortar esse tipo de tecido, ele vai desfiar. Daí, se você for comprar um tecido como esse, eu já aconselho para quem tem máquina de costura e consegue fazer um acabamento, faz uma dobrinha ali para ele não desfiar, tá? O tecido que eu escolhi é esse aqui. Esse aqui é o meu liner, eu fiz pra mim. O bom de tu fazer ele em casa é que tu faz ele totalmente do teu tamanho. Eu deitei na cama, vou mostrar como eu fiz depois. Eu deitei na cama, medi a minha largura, medi o quanto eu queria que ele tivesse de espaço a mais, o tamanho do meu pé, se eu queria que tivesse espaço pra pôr a cabeça ou não. Eu fiz todo ele como eu queria. Vou dar as dicas disso também depois. Mas antes eu queria comentar sobre 2 coisas bem importantes. Primeiro para quem que é esse tipo de liner, né, que você vai fazer em casa? É basicamente para uma pessoa que esteja querendo aumentar um pouquinho a capacidade do saco de dormir, mas ele não vai te dar uma certeza de, ele vai subir 5 graus, ou ele vai subir 10 graus, como os liners que tu compra no mercado, por exemplo, te prometem, uma coisa muito específica. Outra coisa interessante a ser considerada é com relação ao peso e ao volume.
Esse aqui que eu fiz especificamente pra mim, é sob medida pro meu tamanho, ele pesa 268 gramas. E o volume, eu considero ele um volume bem aceitável, ele não é uma coisa muito grande, ele é um tecido bem macio. Quanto mais eu aperto ele, enrolo bem apertadinho, ele fica pequenininho. Claro que você ainda pode colocar ele dentro de um saco de compressão, enfim. Daí é uma questão de você avaliar se você consegue carregar esse peso a mais e esse volume a mais também. É uma coisa fácil de ser feita, porque basicamente uma costura reta e simples. Se você tiver máquina de costura, é super fácil. Se você não tiver máquina de costura, mas tiver um pouco de paciência, dá pra fazer até a mão, porque basicamente é uma costura reta. E no final das contas, para quem não está procurando um equipamento realmente técnico, ele é barato. Um liner desses, por exemplo, o metro desse tecido que eu comprei, tá cerca de 30, 35, 40 reais, alguma coisa assim. Daí dependendo, você vai precisar de um metro e pouco, né? 2 metros provavelmente, mas no geral eu acredito que você não vai gastar mais do que 100 reais para fazer, e basicamente o único custo que vai ter é o tecido, alguma agulha e linha, se você não tiver agulha e linha em casa. Mas é realmente uma coisa fácil de ser feita. Por isso que a gente tá dando a dica. Faça você mesmo, não é pra complicar a vida de ninguém. É pra fazer. Vamos mostrar agora na prática. Por exemplo, aqui tá o saco de dormir. Aonde que vai entrar o liner? Ele entra dentro do saco de dormir. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, aqui está o liner. Como eu falei, ele vai ficar dentro e você vai entrar aqui dentro, né? Então você vai entrar dentro do liner. Na hora de dormir, você vai estar super confortável dentro do liner e dentro do saco de dormir. Vamos lá. O liner, diferente do saco de dormir, ele não tem abertura aqui na lateral, não tem fecho. Se quisesse colocar, poderia, sim, mas eu acho que não tem necessidade. Eu quando vou dormir, eu entro dentro dele e entro dentro do saco de dormir. Acho bem fácil de fazer dessa forma. Esse tecido aqui, que eu fiz o meu, como vocês podem ver, ele estica bastante, né? Olha só. Então isso aqui já dá uma mobilidade super boa. Tu vê que eu fiz o meu basicamente igual ao saco de dormir. Deixa eu mostrar o formato dele agora aqui, só para ficar mais fácil. Assim, assim. Ó, basicamente ele é como se fosse como chama? Um sarcófago. Eu fiz o meu um pouquinho mais estreito aqui nessa parte, justamente porque eu não preciso de uma coisa tão larga no pé, mas poderia ser um quadradinho também, um retângulo, digo assim. Essa parte aqui de cima, eu deixei um espaço a mais para a cabeça, que é onde eu costumo apoiar o meu travesseiro. Eu acho legal isso. Tem alguns liners que não tem essa parte da cabeça, o que também não tem problema. Se você quiser reduzir tecido, dá para tirar essa parte fora e fazer dele só um saquinho. Eu gosto. Tem alguns também que aqui nessa parte de cima, o pessoal coloca um elástico meio que para fechar, como tem os sacos de dormir, o que pode ser interessante também. Basicamente, olha só como é uma coisa simples de fazer, né? Você vai cortar um retângulo e basicamente vai fazer uma costura. Eu tenho uma costura colada aqui, ó. Uma costura reta que faz tudo isso aqui. E vem até aqui, fecha aqui embaixo e eu fechei até aqui o ponto final. Basicamente é isso, uma única costura. Começa, dá a volta e fecha. Uma dica para você fazer ele sem que você use tecido a mais do que precisa é você ter a ajuda de alguém. Porque, por exemplo, eu fiz o meu exatamente do meu tamanho, né? Eu calculei mais ou menos o quanto eu queria poder mexer as pernas, eu não queria, né? Eu gosto de mexer um pouco, boto a perna pro lado, coisa e tal. Então, assim, o legal é que se você consiga você deitar no tecido e alguém que esteja junto contigo faça a marcação. Uma coisa importante é que o comprimento tem que ser sempre maior, pelo menos uns 50 centímetros maior do que tu teria, porque tu vai ter a altura do teu pé aqui, né? E tem que compensar, senão vai ficar apertado. Então pensa que tu teria que usar a altura do teu corpo mais a altura do teu pé. Então bota 50 centímetros a mais do que o que tu usaria. Como, por exemplo, se eu chego aqui no que eu calculei, lá embaixo, ó, no pé, lá no pé, dá pra ver que tem um espaço a mais que é pra meu pé poder fazer um movimento. Então,
É tão simples, é super fácil de fazer, é uma costura simples, única, e você tem aqui um equipamento para manter o seu saco de dormir durando mais tempo, não precisando lavar ele, porque isso aqui vai na máquina, simplesmente coloco para lavar junto com todas as outras roupas no final do acampamento, e ele ainda é quentinho e gostoso e confortável. Eu adoro.